Glória a Deus. Livro de Efésios, do capítulo 4, do versículo 17 ao versículo 32. Como são bastante versículos, eu não vou ler tudo de uma vez. Eu separei em 3 partes. Amém? Esses versículos. Livro de Efésios, capítulo 4, do versículo 17 ao versículo 32. O tema dessa ministração é uma nova vida. Amém? Uma nova vida. Glória a Deus. Então eu vou estar lendo aqui com vocês do versículo 17 até o versículo 19. Podemos dar sequência? Pode ir? Tranquilos? Então vamos lá. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico: não vivam mais como gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separado da vida de Deus que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Tendo se tomado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Irmão, só para a gente estar junto aqui nessa ministração, nós já estamos aqui alguns domingos expondo o livro de Efésios, a carta do livro de Efésios, a respeito do que Paulo trouxe para a igreja e como isso influencia e pode influenciar em cada reflexão, em cada doutrina, em cada ensinamento, e como isso tudo pode tocar a nossa vida. Os 3 primeiros capítulos que nós estudamos aqui, foi Paulo alinhando as doutrinas a respeito do que é ser igreja. Amém? Se você não lembrar de alguma ministração, tem lá no YouTube os 3 primeiros capítulos, onde Paulo alinha as doutrinas de uma verdadeira igreja de Cristo. Do capítulo 4 agora, que nós estamos expondo para vocês, o apóstolo Paulo ele vai falar sobre uma vida prática cristã. Como é que eu e você nós devemos andar como cristão? Como é que eu e você nós devemos andar como cristão? Se nós pudéssemos resumir aqui essa carta, dava para falar aqui do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo está falando sobre as doutrinas cristãs a partir de uma revelação de Cristo para a igreja. O que a igreja recebeu de Cristo? Do capítulo 4 até o capítulo 6, dá para a gente dizer então que qual é a resposta da igreja a partir dessas verdades bíblicas que Cristo revelou para a sua igreja. E nessa parte B que nós estamos expondo aqui para vocês, dá para também resumir em 2 pontos importantes que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Primeiro, a unidade da igreja. A unidade da igreja é baseada no próprio Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Através do Deus triuno que se movimenta, que se revela para pecadores como eu e você, que nos chama para fazer parte dessa família, nós agora vivemos em unidade. A resposta que Deus dá ao mundo desunido é a unidade da igreja. E nós trabalhamos a respeito sobre isso. A doutrina da unidade e o significado da unidade. E agora o apóstolo Paulo vai decorrer aqui e falar sobre a santidade da igreja. Então nós podemos resumir aqui que a prática da igreja é viver em unidade e em santidade. E ele traz esse paralelo aqui. Por quê, irmãos? Se a gente for entender o que é uma vida cristã, a vida cristã, na verdade, começa com arrependimento. É uma conversão totalmente, né? É mudar de rota. É a forma como nós vivíamos antes, não é mais a forma como nós vivemos hoje. Então nós nos arrependemos da velha vida e agora, em Cristo Jesus, nós estamos estabelecendo uma nova vida. Isso quer dizer que, de uma forma radical, nós mudamos os nossos conceitos, mudamos os nossos princípios, mudamos os nossos valores, porque agora tudo que nós somos, tudo que fazemos e tudo que nós temos é atrelado com Cristo Jesus. Então, uma vida cristã é uma vida que muda radicalmente o seu modo de viver. E isso vai impactar em todas as áreas da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. E o apóstolo Paulo, ele vai fazer um contraste aqui da vida cristã, o que ele diz com a vida pagã, ou seja, uma vida sem Cristo. E esses 3 primeiros versículos que eu li aqui, ele vai trazer o que era uma vida sem Cristo Jesus. Olha que interessante isso.
E ele diz assim, não precisam ler, tá, gente? Agora só escuta eu pregando. Isto, portanto, digo e testifico no Senhor. Não vivam mais como gentios, ou seja, como os pagãos, que vivem na sua vaidade dos seus próprios pensamentos. Que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Se você for parar para pensar hoje, o que seria viver na vaidade dos seus próprios pensamentos, é entender que os gentios, os pagãos, ou quem não vive em Cristo, vive de acordo com a sua própria vontade. Vive de acordo com seus próprios desejos. Ou seja, não existe uma verdade absoluta, a qual ela entende que ela não é a dona da verdade. Não, existe um princípio, uma verdade que foi construída a partir dessa vida e a partir disso que eu amparo a minha vida e as minhas decisões. Não. Alguém que vive segundo as vaidades dos seus pensamentos é alguém que cria a sua própria verdade. É isso que o iluminismo trouxe no século XVII. O homem é dono de si mesmo. O homem ele é livre para viver de acordo com o que ele quiser. E a partir dessa filosofia, e a partir desse conceito que o homem, através da sua vida em si mesmo, ele pode viver, ele cria suas próprias verdades. Se você for pegar um pouquinho antes, no século XIV, no século XV, quando você educava uma criança, e não tinha questionamento. A criança era educada segundo os princípios do pai. Hoje, se você for pegar os adolescentes, eles têm as suas próprias verdades. E as suas próprias verdades são baseadas aonde? Nos seus próprios sentimentos, nos seus próprios desejos. Hoje não existe uma verdade triunfal, ou seja, não existe uma verdade que traz um princípio além dos seus próprios desejos e vontades. Hoje cada um tem sua verdade. Qual é a sua verdade sobre casamento? Você vai dizer sua verdade. Qual é a sua verdade sobre dinheiro? Essa é a verdade sobre dinheiro que eu quero. Qual é a sua verdade sobre qualquer tipo de assunto? Sobre homem e mulher? Não. O que você acha que é verdade? Assim que a cultura de hoje em dia prega ao coração dos jovens e daqueles que aceitam. O que te faz bem? O que te faz feliz? É isso? Então essa é a sua verdade. Viva livre. Viva do jeito que você achar melhor. Essas são as suas verdades. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O homem que não vive agora diante de Deus, que vive sem Cristo, ele vive na vaidade dos seus próprios pensamentos. É como se fosse uma folha jogada ao vento, sabe? O que satisfaz o coração dela ou dele, ele está pegando. É isso que eu sou nesse momento. É aquilo que eu sou nesse momento, porque parece bem aos meus olhos. Não existe um princípio, não existe um valor mais enraizado no coração de um ser humano que vive numa cultura que ele pode ser o que ele quiser, da maneira que ele quiser. E é isso que o apóstolo Paulo diz. Essas pessoas vivem conforme os seus pensamentos, segundo as suas vaidades. E ele não termina dizendo, ele diz assim ainda, eles vivem de acordo com os seus pensamentos, as suas vaidades, tendo o seu entendimento obscurecido. O que quer dizer isso? Uma pessoa que atrela a sua verdade, que não quer saber se existe algo muito maior do que os desejos dela, do que os pensamentos dela, ela torna cada vez mais a visão dela cega a respeito do seu próprio pensamento, a respeito do seu próprio desejo. E é engraçado que é óbvio que a gente não vive numa bolha, que a gente conversa com pessoas que não são cristãs, como eles se acham donos da verdade. Como eles acham que eles são donos da própria vida deles. E cada vez mais eles não enxergam o quanto eles estão cegos a respeito de quanto eles são escravos deles mesmos. Se a gente assistir um jornal hoje que fala sobre ideologia, ou seja, as ideias que a cultura emprega hoje, cada um dando a sua opinião, gente, como eles falam bonito. Como eles falam sobre a questão da vida, sobre a questão de relacionamento. Eu gosto de assistir muita coisa assim, porque eu quero saber a opinião mesmo dessas pessoas. Quando falam de casamento, quando fala de criação de filhos, quando fala de relacionamento 1, a 2, a 3, a 4, a 5, eu não sei a quanto. Hoje é relacionamento aberto, é normal, né, hoje em dia. Então, as pessoas falam com uma naturalidade, dizendo, eu domino sobre esse assunto. Se isso acontece na minha vida, é porque me satisfaz e me faz feliz. Então, o coração deles estão fechados, estão escuros, não estão claros sobre uma verdade que é absoluta,
que foi revelada por Deus. Então, quando o apóstolo Paulo traz isso, o coração escurecido, são pessoas que acham que são iluminadas, que as verdades que agora eles trouxeram do coração deles, que são plenas mentiras e vaidades, eles discorrem hoje nas mídias, eles discorrem hoje nas culturas, e eles criam verdades a partir dos seus próprios sentimentos. E muita gente tem caído nisso, porque é bom ouvir, é bom viver nessa falsa liberdade que as pessoas estão pregando hoje em dia, porque como é bom saciar o meu desejo e a minha vontade. Então o que Satanás mais tem feito hoje, não é simplesmente tirar as pessoas da igreja, não vá para a igreja. Porque o Deus que pregam hoje é um Deus que aceita a forma como você vive. Há um Deus de amor que aceita a forma como você se interage com Ele através dos seus relacionamentos, através do seu estilo de vida. E é por isso que no nosso Brasil não para de gente de se converter. É interessante que eu concordo com Francis Folkens, que diz assim, que o ser humano sem o conhecimento de Deus, em última instância, tudo que ele vive, tudo que ele faz, é pura vaidade. João Calvino vai dizer que o verdadeiro conhecimento da vida começa com Deus. Começa com Deus. E quem não conhece a Deus é escravo da ignorância. Então nós vivemos uma cultura que é escravo da ignorância. É escravo da ignorância por quê? Porque criou uma verdade que não parte dos princípios de Deus. Se a gente for pegar a nossa Constituição brasileira, quando ela foi criada e ela foi amplamente elaborada, foi elaborada sobre os princípios da palavra de Deus. Foi elaborada sobre os princípios da palavra de Deus. O que fazem hoje nos senados? Estão tentando modificar essas verdades. E é isso que eles querem implantar no coração hoje dos jovens e da sociedade. Que essas verdades não são verdades absolutas criadas por Deus. Existe a nossa verdade, a verdade do ser humano. É como que se eles estivessem na Constituição criando novamente a Torre de Babel. Nós somos soberanos nessa terra. Quem dita a nossa vida, a forma de viver, somos nós mesmos. Esse negócio de Deus existe, é bonzinho, mas Ele vive de acordo com a nossa vontade. É Ele que se dobra diante de nós, não é o homem que se dobra diante de Deus. João Calvino termina dizendo assim: a verdade e a vida caminham juntas. Se você crê na verdade de Deus, então recebe a vida de Deus. Então, nós cremos como cristãos que a verdade absoluta parte do Deus Criador. Deus cria todas as coisas e rege todas as coisas, e Ele estabelece a verdade para a vida. Eu chamo isso de criação normativa. Nós aprendemos um pouco disso nos primeiros passos. Deus é o dono da verdade porque Ele é a verdade. Fora dele não há nenhuma verdade. Ponto. E toda a verdade que é estabelecida fora de Deus é uma ignorância e uma escravidão. Uma falsa liberdade que você pode viver do jeito que quer, porque a raiz da sua verdade são os seus próprios desejos, os seus próprios sentimentos. E é assim que a cultura do mundo ensina os nossos jovens a viver. Você é livre. E o apóstolo Paulo continua dizendo sobre isso. Ele diz que o coração do pessoal está obscurecido, separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do coração deles. A palavra aqui, é bom, interessante a gente falar sobre isso, porque a palavra grega que Paulo está traduzindo aqui significa porosis, ou poros. Ele está dizendo que o coração do ser humano é mais duro do que poros, que é uma pedra mais dura do que mármore. Ele está dizendo que quando o homem cria suas próprias ideologias, ou seja, cria suas próprias ideias e vive a partir dela, o coração dela se torna duro a conhecer qualquer outro tipo de verdade. E principalmente as verdades que vêm de Deus. Por que isso é interessante a gente falar, irmãos?
Porque o que Paulo está dizendo é que o efeito do pecado é deixar o coração do homem totalmente insensível, sem pudor e sem temor a Deus. Irmãos, o que Satanás quer fazer com a gente nesse século é o que está acontecendo, o que a gente mais vê. Antigamente as pessoas pecavam e ainda ficavam meio tímida, com temor, sei lá o quê, meio envergonhada dos seus pecados. Hoje não, hoje é natural pecar. Hoje as ideologias que têm pregado a cultura de nós é que isso não é mais pecado. Você tem licença para viver do jeito que você quiser. O coração do homem não é duro simplesmente para não obedecer a Deus. O coração do homem, o efeito do pecado é que o quê? Será natural daqui para frente pecar em várias circunstâncias. Você entende o que o apóstolo Paulo está dizendo? É que o ímpio, o homem, quando vive sem Cristo, não é um homem que simplesmente sabe que está desobedecendo a Deus. Ele não tem nenhum pudor mais. Ele não tem mais nenhum temor. É a vida dele. É do jeito que ele quer viver. Essa é a vida de um homem que está com o coração endurecido. Um coração petrificado. São pessoas que não têm mais vergonha de pecar. Que fazem mesmo sem pensar o que as pessoas vão falar ou vão dizer. Já passou do estágio da vergonha. Já se acostumou com o pecado. O pecado já virou um animal de estimação do lado dele. Já virou orgulho. Eu estou assistindo uma série. Eu comecei a assistir uma série com a Damares ontem. Não, quer dizer, nós continuamos a série que a gente parou. Se chama Sintonia. Ontem a gente assistiu vários episódios. Dormi tarde pra caramba assistindo isso. Aí é engraçado que você vai ver a facção do crime. Aí eles chegam para resolver um BO, né? Aí eles chegam com o maior cara de justiça. Nós corre pelo certo. Sei lá o quê, nós vamos agir... Porque tem que agir na justiça, irmão. E um criminoso falando com o outro. Gente, é terrível isso. Você olha assim, eu falava, rapaz... Olha como eles não olham. Eles sabem de onde sai o dinheiro deles. Do tráfico de droga, dos roubos, dos crimes. Mas quando eles precisam resolver, eles se colocam como juiz, como os caras da própria justiça. Você está lá com a mulher de carro, vai morrer, irmão, porque sei lá o quê. Aí você não merece morrer pelos crimes que você tem feito. Então o que o mundo vive é assim, cada um na sua verdade. Eu julgo a verdade do irmão, ele julga a minha verdade, cada um na sua verdade, como se não existisse um princípio de verdade mais para ninguém, cada um tem a sua verdade. Assim como a facção do crime acha que tem a sua justiça de operar juiz, nós achamos que nós devemos ser juízes da vida de alguém, porque essas são as nossas verdades. Então o nosso coração vive mais petrificado quando nós não entendemos que agora nós estamos em Cristo Jesus. E a nossa vida a partir dele soa na justiça dele, não na nossa própria justiça. Amém? Ainda no versículo 19, ele diz assim: e tendo se tornado insensíveis, ou seja, depois do coração petrificado, do coração duro, eles se tornam o que com esse coração duro? Tornam-se insensíveis, eles entregam-se à libertinagem. A palavra grega aqui, para esse contexto, significa ausegia, ou seja, disponibilidade para fazer qualquer coisa para sentir prazer. Vou resumir, disponibilidade para qualquer tipo de prazer. Então, quando meu coração é duro, o apóstolo Paulo está falando, eu me torno insensível. E essa insensibilidade não importa, o que importa é eu ter prazer naquilo que eu gosto de buscar. Essa é a minha verdade. Esse é o meu prazer. Não importa quem será afetado, não importa a forma como vão me enxergar, o importa eu ter prazer. É eu estar feliz. Essa é uma pessoa sem Cristo, quando não tem mais vergonha, irmãos, de exibir os seus pecados. A humanidade está vivendo uma vida que agora eles não têm mais vergonha de exibir os seus pecados. É normal agora ser isso. É normal agora ser aquilo. É normal agora eu exibir tal tipo de vida. É normal. É normal. Gente, a gente olha nas internets aí hoje, você não consegue passar no seu feed ou qualquer outra coisa sem ver uma bunda de fora hoje em dia.
Porque é normal hoje uma mulher mostrar o seu corpo. E outros tipos de pecado que estão tornando cada vez mais normal. Isso é a concepção de uma vida sem Cristo. E ele continua dizendo na parte B, essas pessoas que não têm mais sensibilidades, tornando-se insensíveis, desculpa gente, eu vou ler de novo, tá? Não, desculpa, vou continuar lendo que eu li errado. De forma desenfreada, eles cometem todo tipo de impureza. Outra palavra aqui importante que o apóstolo Paulo está trazendo aqui, a impureza, que é a palavra plexonosias, tem o significado que essa impureza são pessoas que têm o desejo de ter mais do que é devido. Então agora é um desejo desenfreado, um coração duro, um coração que é insensível, que agora está totalmente vivendo de acordo com as suas próprias vontades, agora vive num desejo desenfreado, quer aquilo que até não é devido. Ou seja, é uma cobiça desenfreada. Um coração longe de Deus, que não é totalmente transformado por Deus, vive numa cobiça desenfreada. Vive numa cobiça desenfreada. Vive numa cobiça desenfreada. Num real sentimento do coração dela, ela está dizendo, eu preciso disso para me manter satisfeito e completa. Eu preciso disso. Sem disso não dá para viver. Sem disso eu não me encontro, sem disso eu não me acho, sem disso eu não me completa. Madian, me ajuda, pelo amor de Deus. Madian, estou aqui, doido. Uma cobiça desenfreada no seu coração. Perda do controle total. Mas se você sentar para conversar, aí que eu entendo disso, você falar sobre aquilo, mas eu faço aquilo, eu não concordo com isso, mas eu concordo com aquilo, aquele fulano de tal não governa bem, sei lá o quê. Nossa! Nos ensina sobre filosofia, grego, não sei lá o quê, ensina sobre conhecimento, mas quando fala do seu próprio coração, tá lá chorando nos pés da Madian. Não sei. Meu mundo caiu. Então, irmãos, essas verdades que Satanás está empregando nesse mundo, que já és do maligno, quando a Bíblia fala que o mundo já és do maligno, não é um mundo no sentido da terra em si, mas a ideologia, a forma como as pessoas estão vivendo, já és do maligno. É isso que Satanás quer, e ele quer empregar isso nas igrejas. Você vive como você quiser com o Senhor Jesus. Você vive da maneira como você achar melhor com o seu Deus, porque Ele te ama, Ele te entende, Ele te compreende. E não é isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Ele diz, irmãos, a nossa vida é diferente da vida do mundo. A nossa vida é uma vida de santidade. E é isso que ele vai falar daqui para frente no versículo 20 em diante. Ele vai dizer assim, mas não foi assim que vocês aprenderam com Cristo. Ele disse assim, é totalmente ao contrário disso. Não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Olha que interessante, ele está dizendo, vocês não foram assim que vocês aprenderam com Cristo. Ou seja, Cristo não é aquele que é só simplesmente um mestre. O de aqui é no sentido, agora, Cristo habitando em vocês não é assim que vocês mais vivem. Então, ele diz, mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Se é que de fato vocês ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo a verdade em Jesus, quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, e se deixar agora renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Esse ponto aqui é muito rápido e muito prático. Ele está dizendo assim, vocês não foram chamados para viver dessa forma aqui. Essa forma como o mundo vive, vocês não foram chamados. Ele está dizendo agora vocês receberam liberdade no Espírito Santo para largar a velha natureza, para não viver mais dando liberdade, libertinagem, a forma como vocês viviam. Pelo contrário, duas ordens ele nos ensina aqui, mas que nós devemos nos revestir do Espírito Santo, ou seja, nos renovar
do Espírito Santo através do nosso entendimento. Irmãos, como é que a gente consegue fazer isso? Renovar a nossa mente, renovar o nosso coração, senão através da vida da igreja, senão através da vida dos irmãos, a exposição da palavra, a leitura, devocional, oração. A única maneira, irmãos, não existe palavra mágica, não existe efeito mágico. Uma vida com Deus é uma vida de igreja. Uma vida com Deus é uma vida de oração. É a única maneira que nós não vamos dar legalidade ao nosso velho homem. Ponto. Acabou. Se você está fraco, abatido, desanimado, como é que anda a sua vida? Como é que anda seu relacionamento com Deus? Como é que anda a sua leitura, seu tempo de oração ao Senhor? Nós precisamos renovar o nosso espírito, ou seja, é uma caminhada, irmão. Quando ele diz renovar, é algo que procede todos os dias. Você não deve parar, você não deve desistir mais. A Bíblia diz que aquele perseverar até o fim será salvo, ou seja, receberá a coroa da vida. Há uma vida de perseverança aqui para nós, uma vida que não é fácil nem para mim, nem para você, mas ele diz que nós devemos nos revestir da nova natureza. Nós recebemos uma nova natureza em Cristo, que ela deve ser a cada dia. E ele vai dizer isso no capítulo 6, como é que nós nos revestimos da nova natureza. Mas vamos deixar lá para frente, né? Como é que nós nos revestimos da natureza? Nessa nova natureza foi criada segundo Deus, não segundo os seus pensamentos, não segundo os seus sentimentos bonzinhos a respeito sobre Deus, mas Deus nos dá poder para vencer o pecado. Deus nos dá poder para não dar liberdade para Satanás. E a terceira parte, para a gente finalizar, é as aplicações que o apóstolo Paulo faz agora, de como nós devemos dar bom testemunho de uma vida em Cristo Jesus. Amém? Nada do que eu vou falar aqui não é que você não saiba. Ele diz assim no versículo 25, por isso, irmãos, aprendendo a se revestir dessa nova natureza, parem de mentir. Parem de mentir, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Por que Paulo está falando logo de mentira, irmãos? Por que Paulo está falando logo de mentira no nosso meio? Porque, irmãos, o que ele está pregando aqui é sobre a unidade da igreja. Ele está pregando sobre a comunhão dos santos. E uma coisa que acaba com a comunhão é a mentira. E o que o apóstolo Paulo está falando aqui não é só uma mentira de palavras. Eu menti para o fulano, que eu gostei do bolo dele e não estava tão bom assim. Não, é uma mentira da forma como nós vivemos. A mentira é quando nós colocamos uma máscara assim, falamos que amamos, mas não amamos. Falamos que nós estamos aqui, mas o nosso coração não está aqui. A máscara que o apóstolo Paulo está pregando da mentira, nesse sentido, é o estilo de vida. Nós vivemos às vezes uma vida mentirosa, estamos aqui, mas não estamos. Irmãos, isso nos divide, nos afasta do que Deus quer para nós. Ele diz, não vivam em mentira entre vocês, vivam na verdade. Vivam na comunhão da verdade da palavra de Deus. Nós não devemos estar aqui de uma forma mentirosa. Nós temos que estar aqui por inteiro. De verdade, em espírito, com os nossos pecados, com os nossos erros, mas buscando viver uma vida em santidade. E ele continua dizendo no versículo 6, fiquem irados, mas não pequem, não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem dê lugar ao diabo. Olha que interessante, existe uma ira em si que não é um pecado, aquela ira contra a injustiça, sabe? Aquela ira contra um pecado de alguma coisa que aconteceu. Sabe, a gente deve se irar com as coisas que estão acontecendo errada na humanidade, que são injustiças, que a gente quer ver a justiça de Deus, mas ele diz assim, não se deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Ou seja, irmãos, a ira santa de Deus vai cair sobre o pecado, e ele nos ensina que existe uma ira que a gente não deve fazer desdém dela. Mas ele está dizendo que também essa ira, se nós deixarmos ela levar o nosso coração dia após dia, tempo após tempo, é a forma como nós damos legalidade ao diabo no nosso meio. Sabe, irmão, aquela situação mal resolvida? Sabe aquela situação que o nosso coração ainda não consegue perdoar, que a ira ainda está dentro de nós? Ele está dizendo que isso nos faz dar legalidade ao diabo. Então ele está dizendo, irmãos, resolva seus B.O.s. Sejam maduros. Vão na frente com o Senhor. Não deixe a ira dominar aquilo que vocês precisam fazer. Mas
o mais rápido possível em Cristo Jesus, em amor, resolva as questões, não deixam a ira fluir dentro de vocês. Essa é a forma como vocês dão vazão a Satanás trabalhar no meio de vocês. As suas orações não vão ser ouvidas. Diz o próprio Jesus lá em Mateus, deixa lá a sua oferta. Antes de você se consagrar, vai se resolver com o seu irmão. Vai se resolver. Não deixe que essa mágoa, que esse rancor fique no seu coração. Ele continua dizendo a respeito sobre isso no versículo 28. Aqueles que roubam, não roubem mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as suas próprias mãos o que é bom, para que tenham que repartir com os necessitados. Uma vida honesta. É isso que todo cristão precisa ter, uma vida honesta. Mas que mais do que uma vida honesta é entender que o nosso trabalho em si não é um trabalho individual. Mas ele diz, além de vocês não viverem uma vida... Irmãos, isso aqui é muito importante porque parece simples, mas talvez existe algum tipo de injustiça na forma como nós trabalhamos. E a gente precisa perceber se, sabe, não é só em questão de dinheiro, mas é em questão de tempo, é em questão de respeito, sabe? Qual é a forma que muitas das vezes a gente rouba de alguém aquilo que não é devido? Então a gente precisa perceber que a nossa vida em Cristo tem que ser uma vida de um belo testemunho. A gente tem que perceber que aquilo que a gente faz é para a glória de Deus. E muito mais do que isso, eu não faço simplesmente como um ato individualista. Nós precisamos entender isso, que o nosso trabalho não é simplesmente um trabalho de aquisição financeira. Agora que nós estamos em Cristo Jesus e Deus muda toda essa rota que o apóstolo Paulo está dizendo, ele diz que Cristo invade todas as áreas da nossa vida. E isso tem a ver com o nosso profissionalismo também. Nós fazemos tudo para a glória de Deus. E qual é a melhor forma de nós fazermos para a glória de Deus? A gente tem que analisar isso. Se nós não temos honrado a Deus da forma como nós trabalhamos, nós precisamos analisar isso. Nós precisamos rever isso. E muito mais do que isso, repartir com os necessitados aquilo que a gente faz. Reparta seu conhecimento. Reparta a sua capacidade. Reparta o seu tempo ensinando, instruindo, orando para que as outras pessoas possam ser abençoadas através daquilo que você faz. O que você faz de melhor? O que você amplamente, as pessoas veem em você de alguma forma que você consegue lidar com situações ou coisas que você pode ensinar e repartir. Faça isso com alegria no coração, louvando a Deus. Versículo 29. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for de boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Jesus diz muito isso. Jesus atrela as palavras com o coração. Jesus diz que o que sai das nossas palavras está totalmente atrelado com o nosso coração. O que a boca fala é o que o coração está cheio. Porque nós precisamos perceber que o cristão tem que trazer palavras que mais edificam. Em primeiro lugar, não é pensar simplesmente num bom testemunho. Mas em primeiro lugar, é entender que talvez aquilo que eu falo, verdadeiramente é aquilo que eu creio. Irmão, se você está falando muita besteira, se você está falando muita coisa negativa, porque na verdade é o que você crê. É o que você crê. E a gente precisa observar as nossas falas nos momentos de ira, nos momentos de contenda, nos momentos mais adversos da nossa vida. Sabe, o que sai da nossa boca? Em primeiro lugar, ele está dizendo da edificação do irmão, mas eu quero ampliar o que sai da nossa boca que nos auto-edifica. Sabe, o quanto nós percebemos que nós devemos trazer palavras à nossa consciência, voltar aos salmos. Os salmistas pregavam para a sua própria alma. Os salmistas pregavam para o seu próprio coração, dizendo, porque está abatido a minha alma, confia em Deus. É isso que nós devemos fazer, trazer palavras que edificam a nossa vida. E só assim nós vamos ter uma resposta de edificação também para a vida dos nossos irmãos. Palavras necessárias, o apóstolo Paulo está dizendo, que transmitam graça. Irmãos, a gente precisa transmitir graça através daquilo que a gente fala. Tiago diz que a língua é um membro do corpo muito terrível. E a nossa língua tem muito a ver com a nossa espiritualidade, irmãos. Nós temos que trazer palavras que edificam. E isso eu quero trazer um exemplo de dizer que falar tudo o que pensamos é fazer justiça própria. Você falar tudo o que você pensa é você trazer justiça própria para você mesmo. Mas falar com edificação é confiar na justiça de Cristo.
Deixa o Espírito Santo guiar suas palavras. Deixa o Espírito Santo trazer temor naquilo que você vai falar. A palavra do cristão tem poder nesse sentido, principalmente para a sua própria alma. Como é que você tem se edificado? Quais as palavras você tem pregado para você mesmo? E em segundo lugar, como é que você tem sido um canal de bênção para a vida de outros irmãos? Como você tem edificado a sua vida? E eu termino nos 2 últimos versículos, 3, né? E ele diz no versículo 30, não façam assim, irmãos, porque vocês vão entristecer o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Gente, vocês são habitação do Espírito Santo, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E o Espírito Santo não é uma energia, não é um ser que... Não, ele está dizendo que o Espírito Santo é uma pessoa que também tem sentimentos de uma forma complexa que nós não sabemos explicar, mas esse Deus, ele se entristece quando você fala coisas que não o glorificam, que não dá liberdade para ele trabalhar na sua vida como ele gostaria de trabalhar. O amor dele não vai mudar por você. A sua salvação está garantida no Senhor, mas ele está dizendo, eu me entristeço muitas das vezes com você, pela forma como você age, com a forma como você fala. E se nós amamos o Espírito Santo de Deus, nós deveríamos nos importar com aquilo que a gente fala, com a forma como nós agimos, com o estilo de vida que nós tomamos para a nossa vida. O Espírito Santo é uma pessoa, como A.W. Tozer diz, o Espírito Santo é uma pessoa viva e deve ser tratada como tal. Nós devemos tratar o Espírito Santo como uma pessoa que se importa com nós, que ama quando a gente faz as coisas boas, que se alegra conosco quando a gente consegue desfrutar das verdades dele, mas se entristece com a gente também quando a gente está fugindo do caminho da verdade de Deus. E o versículo 31, para a gente finalizar, e que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer outro tipo de maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo Jesus, perdoou vocês. Ele termina, irmãos, e eu quero terminar aqui, nessa verdade de Cristo Jesus, porque nós recebemos uma nova natureza. Nós agora estamos em Cristo Jesus e graças a Deus, porque eu vejo testemunha dessa verdadeira transformação em nós. E ele aqui termina dizendo, irmãos, esse não é o estilo de vida que nós devemos viver. Os 3 primeiros versículos que eu li aqui com vocês é a destruição da humanidade. É a humanidade caída em seus pecados. É uma humanidade longe de Deus, que vive com seu coração endurecido, obscurecido, longe das verdades de Deus, escravas dos seus próprios desejos. Era assim que nós vivíamos sem Deus. Mas o que ele diz no último versículo, na parte B, ele diz assim, mas Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Nós só vamos conseguir viver uma vida sem amargura, sem indignação, sem ira, sem gritaria, sem blasfêmia, sem qualquer maldade, mas nós vamos conseguir só viver uma vida de bondade, de amor compassivo um para com os outros, quando nós entendermos que nós fomos perdoados por Cristo Jesus. O perdão de Jesus não é um perdão simplesmente que agora a gente tem livre acesso a Deus. O perdão de Jesus é um perdão que cura a nossa alma. O perdão de Jesus é um perdão que transforma o nosso ser. O perdão de Jesus nos coloca diante da presença dele e agora nós diante dele recebemos o Espírito da verdade, que não deixa o homem mentir, que não deixa o homem viver na mentira. E que a partir desse perdão que o Cristo ofereceu, só assim nós seremos libertos e livres para não vivermos mais na nossa velha natureza, que grita ainda dentro da gente, que tenta ainda superar a presença poderosa do Espírito Santo. Mas Jesus está aqui hoje, através do seu Espírito, para renovar as nossas forças, para dar esse entendimento que é a possibilidade de viver assim, a partir dele, confiando no perdão dele, confiando no amor dele, e não vivendo segundo os padrões deste mundo. É assim que eu quero viver. Como é que nós queremos viver, irmãos? Como é que você quer viver?
Qual é o grande testemunho da igreja, senão uma vida de santidade? Uma vida diferenciada, que não tem nada a ver com as coisas deste mundo. Essa é a minha oração hoje por vocês. Essa é a oração que eu quero finalizar esse culto. Em nome de Jesus. Você pode colocar a mão no seu coração, eu termino por aqui.